Um parasita transforma o herói fracassado em um monstro mais forte, mas ele esconde isso. E começamos o episódio vendo uma cidade tranquila sendo atacada por um monstro chamado Kaiju. O alerta de emergência para Kaiju ecoa pela cidade e as pessoas são orientadas a irem para áreas seguras pré-determinadas. O monstro é gigantesco e provoca uma destruição imensa enquanto perambula pela cidade. Uma força de defesa chega e começa a atirar nele. Essa não é a primeira vez que a humanidade é atacada e alguns espectadores aguardam ansiosamente para ver qual a divisão da força de defesa que chegará. A terceira divisão então chega rapidamente e começa a atacar o Kaiju. Uma jovem da divisão maneja um grande canhão e com o poder imenso da arma fura o Kaiju, observando enquanto sua vida vai de arrasta. Após o confronto, nosso protagonista chamado Kafka fica impressionado com o tamanho do monstro. Seus restos são espalhados por toda a cidade e ele avisa seu grupo que terão de fazer horas extras por algum tempo. Dá-lhe CLT. Os cidadãos da cidade aplaudem a terceira divisão por completar sua missão sem baixas. Kafka se admira com a multidão que se formou e enquanto os heróis se afastam do monstro derrotado, ele caminha em direção a ele. Isso porque seu trabalho começa após a batalha. Ele e seu grupo realizam um trabalho que ninguém valoriza ou agradece. Eles são responsáveis por desmontar o Kaiju derrotado e descartá-lo. Kafka faz exatamente isso e ainda coleta uma amostra do monstro. Seu trabalho não é tão glamuroso quanto combater a fera, mas é definitivamente uma batalha diferente por si só. Isso fica evidente quando Kafka percebe alguém tentando subir uma parte do monstro ali que não deveria ser movida do local e essa parte explode, ferindo um dos trabalhadores. Felizmente, Kafka já sofreu ferimentos semelhantes antes, então ele lida com a situação muito bem. Eles têm muito trabalho pela frente e Kafka lamenta como o chefe quer que limpem a bagunça gigantesca em apenas uma semana. Então, Kafka é informado que será transferido para outra área por falta de pessoal. Ele fica chocado ao descobrir que irá para o intestino, gente. Literalmente um trabalho de M. Kafka é arrastado pra lá e os outros discutem o quão ruim é trabalhar por lá. Chegando lá, Kafka perde o apetite instantaneamente e de que forma seria diferente, né? No entanto, ele é um trabalhador esforçado, então ele se esforça para completar o trabalho. Naquela noite, Kafka chega em casa exausto, todo enjoado e faz o melhor que pode para se livrar desse cheiro desgraçado do trabalho. Na TV vemos um programa mencionando a Divisão 13 e sua capitã chamada Mina. Com apenas 27 anos, ela não só se tornou a capitã, como também já bateu diversos kaijus. Eis então que somos apresentados a um breve flashback mostrando que ela e Kafka eram amigos que prometeram eliminar os kaijus juntos. Mina agora é incrivelmente popular e famosa e há rumores de que ela pode se tornar uma candidata a comandante da força de defesa. Kafka reflete sobre como acabou no lado oposto das coisas, mas a ideia é muito deprimente, então ele tenta não pensar nisso. Ele se lembra de que limpar também é um trabalho importante que ajuda as pessoas. Além disso, ele pode comer os alimentos que gosta e está satisfeito com seu apartamento, que pra mim parece um chiqueiro que deixaria qualquer pessoa doente, mas beleza. Kafka pensa que isso deveria ser suficiente e simplesmente vai dormir. Na manhã seguinte, Kafka chega ao trabalho, onde é apresentado ao estudante de meio período que trabalhará com eles a partir de agora. Seu nome é Ichikawa e ele está determinado a se juntar às forças de defesa. Um colega de Kafka aponta que Kafka tinha o mesmo sonho que ele, mas acabou desistindo e se tornou um veterano na empresa de limpeza. Ichikawa pergunta por que ele desistiu e Kafka diz que percebeu que se deu conta de suas limitações. Ele se esforçou, mas sempre havia alguém melhor. Kafka tenta manter uma atitude positiva, mas Ichikawa permanece duro como uma pedra de tão sério. Ele declara que nunca desistirá de seu sonho por qualquer motivo que seja, então não consegue entender a lógica de Kafka. Ele também não quer entender, então apenas vai se trocar. Todos pensaram que eles estariam bem por conta do sonho compartilhado, mas Kafka fica fudido da cara, pois ele sabe que não há como responder essa pergunta do garoto ali sem parecer um derrotado ou fracassado. Kafka então reflete se desistir de seus sonhos é realmente tão ruim quanto dizem, e a cena segue e vemos que todos têm que trabalhar e passam o dia planejando. Eles decidem quais partes precisam ser preservadas para a pesquisa e quais partes simplesmente precisam ser destruídas. Ichikawa foi designado para lidar com o estômago. Kafka fica feliz esperando que isso dê a ele uma lição, mas também descobre que foi designado para o estômago pelo segundo dia consecutivo. Ele é informado de que é porque ele lida muito bem com a parte do estômago, então Kafka promete mostrar a todos que é capaz. O chefe aponta como Kafka sempre reclama, mas que ainda assim faz muito bem o que precisa ser feito, mencionando que se ele tivesse passado no exame, teria sido um bom oficial da força de defesa. Depois disso, o Prota fica feliz pelo sofrimento alheio ao ver que Ichikawa ficou todo enojado pela experiência com o estômago, mas ele também teve uma experiência tão ruim quanto, pois teve que literalmente engolir a gorfada por ali. Logo depois disso, Kafka percebe que o
o garoto não trouxe muita comida. Ichikawa rudemente diz a ele que não tem muito apetite, mas Kafka lhe oferece uma vitamina ali. Ele insiste que Ichikawa coma e beba o máximo que puder, ou não vai aguentar o dia de trabalho. Kafka também oferece tampões de nariz pra ele, Ichikawa os recusa, mas Kafka insiste que ajudarão. No final do dia de trabalho, todos se limpam e um grupo sai primeiro. Kafka fica aliviado ao ver que a pior parte do processo de limpeza já acabou. Ichikawa chega por ali, então Kafka pensa que ele quer uma revanche ou algo do tipo, mas Ichikawa surpreendentemente o agradece pela ajuda nesse dia. Antes de partir, Ichikawa aponta que a força de defesa mudou seu limite de idade para ingressar, sendo 33 anos a linha de corte agora. Ichikawa sabe que não é da conta dele, mas ele pode dizer que Kafka pareceu triste quando falou sobre a força de defesa anteriormente. Ichikawa diz a ele que ele pode simplesmente desistir se quiser, mas Kafka agradece e afirma que Ichikawa é uma pessoa melhor do que ele esperava. Ichikawa tenta manter seu lado tsundere intacto, então ele lembra a Kafka que ele realmente não se importa, mas logo então um monstro aparece para atacá-lo. Kafka então o resgata bem a tempo, mas ele está em péssimas condições. Ichikawa está chocado e Kafka precisa resgatá-lo de ser eliminado mais uma vez. Kafka diz a ele para correr e buscar ajuda, mas ele se recusa a deixar Kafka para trás. O Prota lembra a ele que ele deve se juntar às forças de defesa, mas não poderá fazer isso se morrer agora. Kafka mais uma vez exige que Ichikawa vá embora, então ele vai. Kafka faz um monstro aterrorizante persegui-lo pelas ruas e consegue escapar de um de seus ataques por um tris. Ele então consegue uma breve fuga ao correr para um prédio estreito e atravessar uma janela de vidro. Eis então que temos mais um flashback do passado, onde mostra que Kafka e Mina perderam suas escolas e casas. Kafka odiava os kaijus, mas apenas porque eles o impediram de terminar seu jogo. Prioridades. Mina ficou decepcionada ao ver que isso era tudo que ele se importava, mas Kafka na verdade estava apenas mantendo uma atitude positiva perante a ela. Quanto a Mina, ela ficou muito triste porque sua gatinha morreu. Eles então ficam sérios enquanto olhavam para toda a destruição causada pelos kaijus e simultaneamente declaram que se juntarão à força de defesa. Os dois então se insultaram gratuitamente por essa ideia maluca, já que eles eram tão jovens, mas decidiram ter uma competição para ver quem poderia se tornar o oficial mais legal. Kafka tinha certeza de que eles conseguiriam e declarou que eliminariam todos os kaijus juntos. Então voltamos ao presente e Kafka percebe que as coisas não deveriam ter acabado dessa forma. Ele precisa continuar correndo, pois o monstro está atravessando prédios para alcançá-lo. Kafka decide enfrentar um monstro determinado que deve atacar suas pernas. Infelizmente ele não tem chance, pois o monstro o ataca instantaneamente e Kafka se pergunta por que as coisas acabaram dessa maneira. Kafka então grita de agonia enquanto o monstro pisa nele e ele não consegue mais se mover porque sua perna foi de arrasta. Kafka perde toda a esperança quando o monstro está prestes a jantá-lo, mas Ichikawa aparece bem na hora para resgatá-lo. Kafka o chama de idiota, mas Ichikawa explica que já notificou a força de defesa. Kafka quis dizer que ele é um idiota por ter voltado, mas Ichikawa aponta que se ele tivesse abandonado Kafka, nunca poderia se tornar um oficial da força de defesa. Logo após, Kafka tem mais um flashback de quando ele recebeu a carta de rejeição da força de defesa e seus sonhos foram destruídos. E enquanto ele se xinga por ser tão inútil, vemos Ichikawa levando sua cota de surra pelo monstro. Kafka está furioso, pois ele não mudou nada. Ele não conseguiu proteger a gata de sua amiga e agora não consegue nem proteger um garoto novo do trabalho. A frustração de Kafka o faz gritar de raiva, justo quando Ichikawa está prestes a ser eliminado pela fera. No momento exato em que a tragédia irá acontecer, o monstro é explodido, deixando os dois rapazes chocados. Uma voz feminina declara que o alvo foi eliminado e Kafka fica chocado ao ver que Mina chegou com os outros membros da terceira divisão. Ela faz com que alguns de sua equipe cuidem dos feridos, enquanto ela e o restante verificam se há mais monstros. Kafka então é examinado, mas ele está em péssimas condições e não responde. À noite, no hospital de Yokohama, Kafka admira o quanto Mina se tornou incrível. Ela conseguiu eliminar um monstro terrível instantaneamente, então Kafka determina que ela alcançou um lugar que ele nunca poderá alcançar. Kafka pensava que estava sozinho ali e ficou chocado ao descobrir que Ichikawa também estava por ali e bem ao seu lado. Ichikawa aponta que se Kafka não o tivesse resgatado e mandado fugir, ele já estaria morto nessa hora. Kafka então fica chocado quando Ichikawa diz que ele é legal e Kafka lembra de uma competição com a Mina para se tornar o oficial mais legal e tal, o elogio fez bem para ele. Ichikawa acha que Kafka deveria ser um oficial, mas mais uma vez declara que depende dele. Kafka então se soca, finalmente saindo de sua mentalidade negativa, enquanto se pergunta quanto tempo ele pretendia fechar os olhos para a realidade. Ele agradece a Ichikawa e diz ao garoto que ele é realmente uma boa pessoa. Kafka ainda não acha que desistir seja uma coisa ruim, mas definitivamente não é bom se enganar. Ele então declara que vai novamente tentar se tornar oficial da força de defesa. Sua declaração heróica então é interrompida, no entanto, quando ele nota que tem um monstro pairando sobre ele. Essa coisa ali diz que o encontrou e se enfia na boca dele, gente. Que
delícia, hein? Ichikawa pergunta se ele tá bem, mas ele claramente não está, enquanto tenta respirar e se debate. Ichikawa então levanta pra ver como ele está, mas fica espantado ao encontrar um monstro na cama de Kafka. Kafka olha para Ichikawa e depois olha para seu reflexo. O choque eventualmente os atinge, então Kafka tenta dizer a Ichikawa para se acalmar, que ele, o Kafka. Ichikawa então se acalma, mas um senhor mais velho os nota e obviamente chama a força de defesa. Ichikawa então diz a Kafka que eles precisam fugir. E nisso temos mais um flashback, dessa vez mostrando Kafka dizendo a Mina para imobilizar Kaijus. Ela notou enquanto ele dizia que ela precisava atacar as pernas e amarrá-lo. Mina estava assustada com a ideia de lutar contra um monstro maior do que ela, então Kafka tranquilizou, dizendo que quando chegasse a hora ele estaria do lado dela. Voltamos mais uma vez ao presente e vemos que dessa vez o flashback pertencia na verdade a Mina, mencionando como tudo isso não passou de uma mentira. Seu telefone então toca e ela é informada de que um kaiju foi avistado no hospital de Yokohama e ela diz que cuidará disso. Ela será enviada junto com seus oficiais para eliminar essa ameaça, que é o amigo dela. E nisso o episódio acaba e que estreia potente desse anime, né, meu mano? Diz aqui, você quer continuar vendo como a história do Kafka irá progredir nesse anime? Deixa aqui nos comentários que você quer a parte 2, que eu trarei ela pra você, e deixa o like pra fortalecer esse vídeo.